Já escolhi os meus objetos. Escolhi alguns livros, tínhamos aqui os nossos objetos iniciais. Temos objetos do cotidiano, uma bolsa, pratos, um bibelô, molas de várias cores, vários óculos. Temos uma caixa que abre. Temos um objeto mais antigo, uma almotoria, não é? Do azeite. Temos frascos e um copo. Como é que isto nos vai ajudar à história? Os livros são uma categoria. Podemos separar os objetos por cor, por exemplo, amarelo, uma família de amarelos. Podemos separar os objetos por cores, temos uma família de rosas. Podemos optar por fazer famílias de, por exemplo, frascos. E famílias, neste caso os óculos, poderiam transitar para aqui. Temos um pente, um objeto. Temos aqui este look, é um gato. Temos aqui um objeto, um brinquedo, também um bibelô. Um brinquedo que pode sempre ajudar, como música infantil. E nossa caixa. E temos aqui um pequeno brinquedo de criança. Então, nós temos que decidir então que temos uma personagem que é a nossa criança. O que é importante? Para além de escolhermos a personagem, é importante percebermos porque é que nós escolhemos uma criança. Há elementos muito importantes nas marionetas que são o que é que um objeto precisa de ter para ser de facto a criança. No nosso entender, um objeto precisa ter as características. As características são a velocidade, a leveza, não é? Uma criança move-se de uma forma rápida, uma criança move-se de uma forma ágil, leve. Enquanto que um velho, sendo outro objeto, é algo se calhar mais pesado, que se move de uma forma mais lenta. E nesse aspecto poderíamos escolher dois simples objetos, como uma criança e um velho. Neste caso até são recipientes. Guardam dentro deles, eventualmente, ideias e conhecimento. Vamos deixar aqui ainda. Depois temos a nossa criatura fantástica, não é? Que nós ainda não sabemos muito bem o que é que ela é ou como é que ela é, mas que é uma criatura que pode criar obstáculos, eventualmente pode ser algo como uma bolsa onde guarda, onde tenta abocanhar. Olha, a bolsa tem algo de muito interessante, que é este lado de abrir e fechar. Criatura fantástica, como não precisa destas características, pode ser pesada, pode ser leve, pode ser... Por isso é que nós integramos esta criatura, porque pode ser de facto muitos elementos do velho, do novo, do impossível. Depois temos o nosso peixe, eventualmente pode ser sempre algo tão simples como uma mola ou até aqui um dos nossos prismas. Neste caso, o que é que um peixe faz? Tem movimento dentro da água. E essas são as principais características, perceber o movimento, o peso, a velocidade, isso são os elementos principais. Então vamos aqui escolher para o nosso jovem, vamos escolher
Vamos escolher este copo. Para o nosso velho, vamos escolher, olha, a peça mais antiga ou um pouco mais estranha, né? Geralmente a gente não reconhece isto. Temos então o nosso jovem e o nosso velho. Vamos começar a estruturar. Velocidade. Deslocar o objeto de um lado para o outro. Era uma vez velocidade, leveza. Era uma vez velocidade e leveza. Um jovem. Era uma vez um velho. Temos peso, temos um arrastamento, ou seja, a nossa personagem, que ainda nos parece um objeto completamente abstrato, começa a adquirir as características. Então, nós temos o nosso jovem e o nosso velho. O jovem que se afasta e o velho que se afasta, o jovem que corre atrás do velho e o velho que vai empurrando o nosso jovem. Poderíamos ter aqui. Os personagens não têm olhos, não têm foco, ou seja, não têm expressividade, são simplesmente objetos, mas o teatro de objetos é isso mesmo, é também a partir das características do próprio objeto, nós podemos imaginar e transpor. Era uma vez um jovem rapaz, e um velho ancião. Moravam os dois juntos numa casa. Então vamos criar aqui um espaço que seja o espaço da casa. Podemos ir buscar livros, por exemplo, e vamos, olha este livro, e vamos começar a construir o espaço da nossa casa. Temos então aqui um livro e o espaço da casa onde moram estes dois personagens. Vamos criar o rio. Vamos aqui criar um rio que é com vários livros. Listas, livros, cadernos. E vamos criar o sítio da nossa flor. Uma floresta, já que há uma semelhança, ainda por cima é difícil de alcançar. Vamos colocar também frascos. Frascos aqui. Os frascos podem simbolizar a água. E também vamos colocar aqui mais os frascos. Vamos deitar as nossas molas fora. Colocar aqui vários frascos. Ora vamos colocar uma mola dentro de cada frasco, como se fossem peixes. Vamos colocar este aqui. Pronto, então temos um rio, temos o espaço físico aqui. Colocar aqui, dar mais espaço. Vamos colocar estes objetos amarelos a definirem quase o espaço da casa. Vamos colocar aqui o nosso velho em cima, ver se tem equilíbrio. Vamos colocar aqui os objetos como se fossem a nossa casa. Então, só limpar aqui um pouco mais o nosso espaço. Temos aqui este aqui. A nossa criatura fantástica. Então, acho que poderia ser, sem dúvida, esta bolsa ou aquela caixa. Vamos pôr a caixa. Aqui a nossa caixa. E dos nossos objetos, para já, quem sabe, vamos também deixar estes 3 óculos. Dois óculos de sol.
Vamos deixar aqui um pouco para ajudar o desenvolvimento da história. Temos então os personagens, a criança e o nosso velho. A diferença na qualidade de movimento. Era uma vez uma criança que pouco fazia. Sempre entretida a pensar nos seus brincadeiras, nos seus pensamentos. O velho olhava a criança, sempre a brincar. E dizia-lhe: tens de crescer. Eu não quero crescer. Podemos construir todo um discurso entre as personagens. Tens de aprender. Mas o jovem pouco queria crescer, pouco queria aprender. O que lhe interessava ali era sempre as suas brincadeiras. De manhã à noite, o velho olhava a criança e não havia maneira de crescer. Sai daí, é perigoso. Oh, hop, 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 hop. Ah, hop, 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 hop. Devagar, o velho vinha e pensava: um dia posso desaparecer. E este rapaz tem de crescer para que possa ele próprio ser também um ancião nesta casa. Então o velho durante muito tempo pensou. Muitos dias passaram e o velho sempre a pensar no que poderia fazer. Até que um dia se relembrou e disse: anda cá, hop, 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 anda cá. Hop. Tens de atravessar o rio e ir buscar uma flor. Uma flor? Tens de ir buscar uma flor. Uma flor. E nunca mais regresses até teres a tua flor. Eu sou capaz. E o jovem lá foi, caminhando. A casa ficava longe, para longe. E o jovem caminhava sempre divertido. Hop, 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 hop. O jovem encontrou o rio. E pensava: como é que eu hei de atravessar para o outro lado do rio? Então, pensou que iria saltar de pedra em pedra até chegar ao outro lado do rio. Hop! E tentou mais uma vez. Hop! Hop! Mas o rio não o deixava atravessar. Hop! Hop! Cada vez que ele tentava atravessar, levantavam-se ondas do rio. Hop! Hop! E o jovem não conseguia atravessar. Dentro do rio vivia uma criatura. Era uma criatura terrível que estava sempre atenta. Comandava as ondas. Os peixes passavam lentamente. Havia peixes de todas as cores. Mas, se por acaso algum peixe distraído passava, a criatura
comia-os. Esta criatura comandava. E estava sempre atenta. Os peixes mais distraídos eram logo... escondiam-se em pequenas grutas que havia lá no fundo do rio. Mas o jovem não sabia e mais uma vez tentava atravessar. E não conseguia atravessar o rio. Por mais que tentasse, o jovem não conseguia. A criatura sempre a criar uma forma de impedir o jovem de atravessar o rio. Mas ele não era rapaz para desistir e tentava sempre atravessar o rio. A criatura estava atenta. Mais uma vez ele tentava e não conseguia. Batiam as ondas contra o seu corpo e o jovem ficava a observar. Quando a criatura adormecia, um peixe atravessava o rio, sempre muito atento. E escondia-se logo no dia seguinte. Muitos dias o jovem tentava construir um barco, mas como não havia quem o pudesse conduzir, o barco nunca chegava à margem e o jovem era ali deixado. As correntes eram controladas pela criatura, que fazia com que o barco nunca pudesse lá chegar. O jovem tentava construir uma ponte. Mas a criatura fazia com que a ponte se destruísse e o jovem tivesse que ficar na margem. Mas quando a criatura adormecia, o peixe passava. Um dia o jovem viu o peixe. Já tinha tentado atravessar o rio tantas vezes. E disse: peixe, peixe. O peixe primeiro assustou-se. E o jovem mais uma vez tentava passar o rio. E o rio não o deixava passar. Construía barreiras, derrubava. O jovem sempre tentava passar e nunca conseguia. Sentia-se aprisionado. Mas à noite, o peixe passava. Peixe, peixe, peixe. A criatura dormia. E o peixe veio ao pé dele. Peixe, ajuda-me. Sempre tinha tentado atravessar sozinho. Nunca tinha pedido ajuda. E o peixe dizia: que ajuda queres? Minha. O peixe disse-lhe: posso ajudar-te. Quero atravessar. Tenho de ir buscar uma flor para o velho que mora lá em casa, porque eu preciso crescer. O peixe disse-lhe: se me trouxeres uma pétala da tua flor, eu posso te levar. Terás de deixar sempre aqui a pétala, oferecer-me. E assim o farei, peixe. Ajuda-me. O peixe foi ver e a criatura dormia. E quando o peixe estava a ajudar, a criatura acordou. Os peixes assustaram-se. Fugiram os peixes. E a criatura, mais uma vez, desabanhou a um e a outro. E o mar, o rio, a água que ali estava, mexia-se furiosamente. Mas, mais uma vez à noite, na terceira noite, o peixe silenciosamente veio, pegou no jovem e levou o jovem consigo. No meio daquele silêncio, iam navegando. A água estava
estava tranquila, não havia quem os impedisse. E o peixe levou o jovem pela água silenciosa até chegarem ao outro lado do rio, onde a floresta escondia uma magnífica flor. Agora vamos aqui escolher uma flor para nós. Vamos pôr aqui uma pequena flor. O jovem viu a flor. Temos aqui uma flor. A mais bela flor que alguma vez vi. Pegou na flor, guardou-a. E ao regressar as águas tranquilas, e ele de pedra em pedra saltava, sempre com a flor. O peixe pediu-lhe: ajuda-me, dá-me uma pétala. E o jovem olhou e disse: não sei, eu preciso da flor para o velho. Mas ao ver que a criatura tinha acordado e que estava quase a devorar o peixe, o jovem teve pena e atirou-lhe a pétala. Quando a criatura viu este grande peixe, sim, porque a pétala tinha feito com que o peixe se transformasse e ficasse um peixe gigante. Quando a criatura viu este peixe colossal, não foi capaz de abocanhar. Houve uma luta terrível, mas mais peixes se juntaram e este nosso pequeno peixe transformou-se na força de um grande cardume. A criatura desfez-se em água. O mar agitou-se e a criatura voltou a vir com o jovem, que levava a flor, e disse-lhe: obrigada. Agora seremos sempre um cardume e poderás passar para o outro lado sempre que quiseres. O rio era tranquilo e no rio todos podiam passar, saltando de pedra em pedra até o outro lado. Muitas vezes o jovem passou para o outro lado. Sempre lhe vinha cumprimentar aquele cardume de peixes que guardava as águas tranquilas do rio. Mas não se esqueçam, o nosso jovem atravessou e chegou a casa, onde estava o velho. E o jovem deu-lhe a flor e disse-lhe: que magia vais fazer tu para poder crescer? O velho olhou para ele, pousou a flor e disse-lhe: mas tu já estás crescido. Foste capaz de vencer a água, foste capaz de vencer o medo de atravessar o rio, mas sobretudo foste capaz de pedir ajuda e de agradecer a ajuda que te foi dada. Por isso, cresceste. O jovem nessa altura percebeu que na verdade era o seu medo que fazia com que fosse impossível atravessar o rio. Que o pedir ajuda ao peixe tinha feito com que ele ficasse menos egoísta. E que o facto de ter dado a pétala ao peixe tinha sido uma forma de agradecimento. E só assim, quando percebemos que pedir ajuda, a ultrapassar os nossos medos,
E agradecer àqueles que nos ajudam, fazem de nós gente crescida. E o jovem e o velho viveram naquela casa muitos e muitos anos. E assim se constrói uma lição.